Oi! Segundo PCBB do ano, Silvana querida de volta. Vocês pedem, ela volta, que bom, graças a Deus, porque é tão bom quando ela tá aqui, né, gente? Mas, né, começo de ano, aquela coisa, todo mundo fazendo resolução. A gente até fez um vídeo sobre resoluções. Mas a gente acaba, às vezes, pensando demais nas coisas práticas e objetivas da vida. E a gente, às vezes, esquece de pensar na gente, no nosso coraçãozinho, na nossa cabecinha, né? E a gente trouxe a Silvana aqui hoje pra dar umas dicas de como a gente pode cuidar da gente mesmo, dos nossos sentimentos e não só das coisas práticas, tipo, eu vou começar a academia, vou emagrecer 5 quilos, vou, né? Não, tem muito mais do que isso. Como a Má falou, né, a gente vai falar agora do mês de janeiro, o mês que traz muitas reflexões, né? A gente faz vários planos, né, vários planos profissionais, alguns de carreira, alguns fazem planos financeiros, né? Mas eu sempre questiono, né? E o lado emocional? Você faz planos pro seu lado emocional, pra cuidar das suas emoções, pra cuidar da sua saúde mental? Vou falar pra vocês, né, de uma campanha que tá acontecendo no Brasil, que acontece, aliás, todos os anos, desde 2014. Uma campanha voltada justamente pra cuidar, pra fazer reflexões sobre a saúde mental. Porque quando a gente fala em saúde mental, eu acho que às vezes tem algumas pessoas que talvez tenham uma impressão errada disso. Ai, não, isso é pra quem é deprimido, isso é pra quem tem depressão. Não, gente, isso é pra todo mundo. Você pode estar se sentindo feliz todo dia, mas tipo, vamos pensar então, como você continua se sentindo feliz todo dia? Tudo isso é cuidar da sua saúde mental. Sim. Mas então me conta mais, o que é essa campanha? O que acontece no Brasil que você tá falando em janeiro agora? Foi criada em 2014 por um psicólogo brasileiro chamado Leonardo Abrão. Ele criou essa campanha justamente, existem várias campanhas internacionais, por exemplo, uma delas é o Setembro Amarelo, que tem esse cuidado também com a saúde mental, mas ela com o objetivo de prevenir o suicídio, né? Essa campanha internacional. Então, esse psicólogo, o Leonardo, ele pensou nessa ideia, né? Justamente em janeiro, que é um ano que a gente está refletindo, que a gente está, né, pensando, né, em todos os planos, né, da vida, no sentido, muitas pessoas pensam no sentido da vida, então ele pensou, por que não aproveitar esse mês inteiro e fazer uma campanha no país inteiro, né? Nos órgãos, na verdade, essa campanha, a ideia é psicoeducar, né? Educar as pessoas para que elas previnam, para que elas pensem na saúde mental delas, né? Então essa campanha ela vai em todos os lugares. Eu gosto desse janeiro mais do que setembro, porque a gente tava falando sobre isso, né? Em setembro você acabou de vir do verão, se você não é na Europa, tá no verão. Mesmo no Brasil, você tá vindo de julho, das férias de julho, você não tá tão triste, você não é aquele a primavera tá começando no Brasil, tem florzinha, aqui é outono, tem WXP, tem um monte de coisa. Aí chega em janeiro, que é um momento triste, além de ser um momento triste porque você já passou ano novo, gastou todo o dinheiro, gastou, né, o 13º, tem essas coisas pra pagar. Tem uma coisa psicológica da gente que a gente quer começar a fazer as coisas quando começa um ciclo. Um novo ciclo, né? Então assim, a segunda-feira eu começo a fazer tal coisa. Por isso tem a resolução, né? De novo, resolução de segunda. Porque no fim de semana você não começa, não pode começar na sexta. No domingo, Vou começar o regime na sexta. Ninguém faz isso. Imagina. Se as pessoas tiverem interesse, tem o site janeirobranco.com.br, se não me engano, a gente coloca pra vocês lerem, entenderem um pouquinho mais da campanha. Mas é interessante que o Edu falou que lá tem um texto que eles falam das analogias bem interessantes, né? Se a gente pensar no mês de dezembro, é justamente como seria a sexta-feira, né? Final, né? Alegria, festa, né? Finalizou a semana. E o dezembro é como se fosse isso, né? O final da semana, né? Mas a alegria ainda tá gostoso, ainda tá fim de semana pra descansar. E dezembro é assim. Janeiro já é o contrário. Janeiro é como se fosse a segunda ou própria noite de domingo, né? Que é aquela, ai meu Deus, a semana vai começar. Daí você pensa em janeiro, puxa, tem todo ano, o que eu vou fazer, o que eu vou mudar, né? E bate um desespero às vezes. Só que é importante você pensar que você pode fazer coisas pra mudar, né? Então no sentido de prevenir. É importante refletir, é importante pensar, mas tomar ações, né? E é isso que a campanha, né, ela incentiva, né? É na prevenção, é tomar ações, né? Você refletir mais, buscar ajuda ou buscar fazer ações, fazer pequenos planos. Mas Silvana, você sempre vem aqui, você sempre tem uma listinha, umas coisas, umas dica coisinha, como eu gosto de dizer. Dicas práticas. Das coisas que a gente pode fazer, né? Ainda é janeiro, gente, ainda dá tempo. Começar janeiro, né? começar bonito, começar bem. Pensei na palavra amigo. Pra cada letra da palavra amigo, vai ter uma dica, né? Principalmente a gente que mora no exterior, né? A gente sempre fala, nossos amigos são a nossa família. A gente sempre pensa nos amigos, né? Como quando eu tenho alguma dificuldade, algum problema, né? Eu vou buscar um amigo pra conversar. Algo que é sempre muito importante, eu sempre falo pros meus clientes, seja o seu melhor amigo também, né? E isso que eu vou falar aqui um pouco, né? O cuidar de si, é ser o seu melhor amigo. Então a palavra amigo tem 5 letras, né? Vou aproveitar antes de você falar, vou mandar um beijo pra todos os meus amigos queridos que eu amo de paixão. A letra A
né, da palavra amigo. A minha dica é aceite. Aceite o seu... A Má adora essa palavra. Eu sempre digo, agora a Silvana tá dizendo, eu sei que vocês vão acreditar. Quando sou eu, tipo... Ai, a Má falou, aceita, não é mesmo? Não, agora é a Silvana que tá falando. Exatamente. Agora vocês anotam e escrevam aí no caderno. Quando eu falo aceitar, é aceite os seus sentimentos, né? Que é você ser honesto com os seus próprios sentimentos, entender aquilo que você tá sentindo. Porque quando você aceita e você é honesto com aquilo que você tá sentindo, o principal é você faz alguma coisa. Então não é aceitar e se acomodar, é aceitar e buscar alguma coisa, alguma ajuda, algum plano, alguma ação para aquilo que tá incomodando. É importante mesmo procurar ajuda profissional se você sente que o que você tá sentindo tá difícil demais de lidar e tá te deixando mais triste do que qualquer outra coisa. A segunda dica, M, seguindo a palavra amigo, M, exatamente. Mentalize pensamentos positivos, né? E eu gosto também de usar a palavra meditar. Pra mim, a palavra meditar é algo um pouco mais amplo, né? Pra mim, meditar é realmente pensar, é você refletir sobre os seus pensamentos, né? Questionar, e como eu já falei, eu adoro falar isso, né? Os pensamentos não são fatos, né? Não é tudo que a gente pensa que é uma verdade, que é um fato. A gente deve, e é importante questionar tudo que a gente pensa. Todo mundo pensa coisas negativas porque é a nossa natureza como ser humano pensar negativo. A diferença é o que eu faço quando eu penso algo que eu falo, não, será que é legal o que eu tô pensando? Será que isso me faz bem? Eu posso pensar de um outro ponto, pensar de uma outra maneira? E agora? A palavra I, que eu adoro Palavra falar. I. Ai, desculpa, a letra I. A letra I, a palavra invente soluções novas e imagine também, né? A palavra invente, imagine, tá voltado para soluções. Quando a gente tem um problema, a gente tem que usar a nossa criatividade para buscar soluções, né? E a gente tem uma mente maravilhosa. A nossa mente, né, nós como seres humanos, né, temos essa capacidade de criar, de inovar, de inventar coisas novas. E a mesma coisa quando a gente tem problemas. Só que pra gente fazer isso, a gente precisa se afastar do problema. A gente precisa questionar, né, as situações, os nossos pensamentos. E isso que faz com que a gente consiga inventar, né, buscar soluções para os problemas, né? A quarta dica, seguindo a letra G, que lembra a palavra gentileza. Né? A palavra gentileza, eu falo, gentileza gera gentileza, né? Acho que eu vou tatuar isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Gentileza no sentido de ter empatia com os outros, né? E com nós, né? Quando eu falo ser gentil com os outros, seja gentil com você mesmo. Seja menos autocrítico, seja mais gentil com você. Pense coisas mais positivas, tenha mais amor próprio. Quando eu me amo, quando eu penso coisas positivas de mim, né? Eu vou pensar o mesmo dos outros, né? Eu vou ter mais empatia com os outros, eu vou me colocar no lugar dos outros, né? Isso facilita muito a minha vida e os meus relacionamentos interpessoais. Com certeza. E por último, a letra O, né, que lembra a palavra observe. Quando eu falo observar, né, tem a ver com atenção, você estar mais atento, além da letra O. Ouvir, que eu gostei bastante, tem tudo a ver. Então quando a gente fala de observar e ouvir, observe tudo que está acontecendo ao seu redor, né, pratique a atenção, né, você fica mais atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, atento às pessoas, escutar mais o que as pessoas estão falando e também se observar. Observe, sinta o que você está pensando, o que você está sentindo. No piloto automático é um problema, eu acho que hoje em dia, né, a gente fica tão acelerado, querendo fazer as coisas, a gente não para pensar, para observar, e muitas coisas, muitos erros acontecem, ou muitas coisas que a gente poderia prevenir, isso é simplesmente porque a gente está tão automático que a gente não presta atenção nas coisas, né? Tem um exercício que a gente fez uma vez aqui no trampo que foi muito legal, que era de ouvir, né, de você prestar atenção nas coisas, que é assim, você fecha os olhos, aí você começa a ouvir os sons que estão no seu ambiente. Só que aí você tem que começar a identificar assim, que som que você está vendo, quão longe esse som está, perto de outro som que você está ouvindo, e tentar criar um mapa mental do som ao seu redor, 360. Então vamos supor, você fecha o olho agora, aí a gente ouve um passarinho, o passarinho tá bem longe do lado direito aqui. Do lado esquerdo eu ouço uma britadeira, tá bem perto de mim. Aí você começa a meio criar esse awareness, né, criar esse senso do que tá acontecendo, só por ouvir só. E aí você consegue criar um nível de tanto detalhe quando você realmente se foca nisso, é incrível, assim, é absurdo. E é isso, é tanto observar o que tá em volta de você, quanto parar pra observar o que tá dentro de você. Que a gente não para pra fazer nenhuma dessas duas coisas. Exatamente. Isso, assim, é uma prática, na verdade, quem gosta, quem entende de meditação, né, é um dos princípios, né, da meditação, é você parar, escutar, ter consciência, né, então isso ajuda muito, isso é super importante, né, como a Má fala, em todos os aspectos. Eu acho que essas suas dicas tinham que ser 6 letras, tinha que ser amigos, sabe por quê? Porque o S é pra também, Silvana. Quem precisa Adorei,
Última dica, o pessoal tá precisando agora, vou falar com o psicólogo. Começo de ano, é bom pra você se, de novo, como a Silvana já falou, se refletir, pensar, ter um pouco desse self-awareness, pensar, lembrar, usar essas dicas que são incríveis. A Silvana tá aqui também, de novo, se precisar falar com ela, né, tem os contatos na descrição aqui. Marca às vezes uma sessão rápida, né, troca uma ideia, sente um pouco como é que é. Ainda mais você que chegou e tá, às vezes, com pouco amigo, ou seus amigos são amigos de balada, né, que isso é uma coisa que acontece. Também. Tem amigo de balada que você vai conversar com alguém, cadê? Assim, né? E se tem algum tema também que vocês querem que a Silvana fale aqui no PCBB? Isso é legal, gente. Que vocês acham que vai ser de interesse geral, que vai ajudar as pessoas? Deixa aqui nos comentários. A Silvana sempre lê, a gente sempre lê. E ela volta. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa os comentários. Ajuda Compartilha com os amigos. Hashtag meu melhor amigo sou eu. Ó que bonito. Compartilha já o hashtag amigos, né? Hashtag amigos. Ai, gente querida. Tchau. Beijinhos. Beijos. Tchau, tchau.